podcast terapêutico. Você sabia que esse mês é um mês especial e é um mês que ele vai falar sobre a consciência negra? E hoje nós vamos falar sobre a força, sobre a cultura, sobre a história que os negros construíram e que continuam construindo aqui nesse país e no mundo. Vamos lembrar a importância de reconhecer as raízes da nossa origem. E você sabia que a população negra, ela é de extrema relevância para a nossa sociedade, desde a arte, cultura, dança, música, ciência, direitos humanos. Entender isso é entender parte da nossa história. Vamos aqui, com essas meninas lindas, falar sobre histórias inspiradoras. E a gente espera que, através desse debate, a gente consiga impactar a sua vida, valorizando, promovendo inclusão e igualdade racial, porque de perto todos somos iguais. Vamos celebrar o Dia da Consciência Negra com uma jornada de respeito e transformação. Meu nome é Elisama Brandão, sou graduanda em Psicologia e tenho o prazer de apresentar esse podcast. Hoje estamos aqui nessa mesa com essas meninas lindas e eu vou deixar que elas se apresentem, ok? Olá a todos, né? Eu sou a doutora Rafaela, advogada, faço parte da comissão da Verdade sobre a Escravidão em Sergipe, aqui da OAB de Sergipe, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a consciência negra, né, e os seus impactos, qual a relevância, qual a importância da consciência negra no Brasil, né? É um tema muito denso, realmente, é um tema que a gente tem que levar com seriedade, porque abarca várias gerações, né? Sim. E principalmente vai impactar nas gerações futuras. Isso é muito importante. Muito obrigada, doutora Rafaela. A doutora Rafaela já participou conosco no podcast e está aqui conosco novamente, porque quem tem conhecimento sempre é bom a gente ter junto para poder compartilhar, não é verdade? E você, querida, como é o seu nome? O meu nome é Erenita Souza. Eu sou mentora empresarial, sou formada em contabilidade, minha primeira formação. No decorrer da minha história, eu tive inúmeras formações, inclusive na área terapêutica. Hoje eu trabalho com a terapia sistêmica, como psicanalista também. E trabalho o desenvolvimento humano, ajudando as mulheres no empoderamento feminino. Maravilhosa! E ao lado eu também tenho uma pessoa. Ela vai se apresentar. Meu nome é Eliese Cardoso, eu sou gerente de Relações Comerciais do Grupo TTV, estudando Gestão de Tecnologia da Informação em Transferência para a Solicitadoria, que é um curso que não tem aqui no Brasil, mas a gente está fazendo essa transferência para outro local. Enfim. Incrível. Maravilhoso, né? Mas a gente vai começar a nossa roda de conversa falando o seguinte: como é que a consciência negra ela consegue transformar a percepção que a sociedade tem da história afrodescendente e a história geral? Por quê? Eu preciso de um movimento para conscientizar que nós somos importantes. Então, como é que essa mudança, essa percepção vai ajudar aos afrodescendentes dentro desse país? Eu acho que... Vou começar. Pode falar. Eu acho que... Acredito, na verdade, que a consciência negra é muito importante porque, veja, a história você pode se esquecer com o passar do tempo. Sim, claro. Então, a consciência negra, ela é importante porque ela relembra os nossos ancestrais, nossos antepassados, o que eles passaram. Tem muitas pessoas que, por vezes, não acreditam que a escravidão aconteceu em determinados locais no Brasil. E é uma realidade, foi algo que realmente aconteceu, né? Os nossos ancestrais passaram por isso, eles lutaram, batalharam por isso, né? E a consciência negra existe principalmente em homenagem, né, a Zumbi dos Palmares, em especial, né, Dandara, foi a esposa dele, foi uma líder, uma mulher negra, né, líder de um dos maiores quilombos que tiveram, daqui, foi aqui, né? Então, assim, a consciência negra, eu acho que rememora, eu acho que é muito importante, e eu ainda acho muito pouco, assim, somente em novembro, consciência negra, acho que é uma consciência negra, acho que é uma consciência de cada dia, sim, sabe? Porque a consciência negra vai abarcar o antirracismo, vai abarcar o assunto sobre o racismo, sobre injúria racial, sobre cotas, sobre direitos, né? Os nossos direitos.
E é isso, eu acho que a consciência negra, ela é uma consciência de cada dia, na verdade. Ela é muito importante para a gente não esquecer o que passamos e para que isso não aconteça no futuro. Porque vocês, a gente aqui conversando, a gente aqui pensando, os aspectos gerais do racismo no Brasil, ele é estrutural. Isso. Não é? O racismo no Brasil, ele é um racismo estrutural. Vocês imaginem que uma pessoa negra entrando numa loja tem uma recepção diferente de uma pessoa com outra tonalidade de pele. Fale-me um pouco sobre isso, de alguma experiência. Quando a gente fala de consciência negra, primeiro, ela não é uma data de celebrar. Acredito que no Brasil a gente está ainda muito, muito aquém, né, de celebrar essa data. É uma data realmente reflexiva. É uma data vitrine para que tanto os negros entendam a sua importância e seu posicionamento diante da sociedade, tente galgar outros lugares e que também os brancos entendam que nossa história não é uma história simples, é uma história de muita luta. É uma história de muita resistência, de muita resiliência, e que essa história ela é lembrada uma vez por ano, não porque é bonito ser negro, mas é porque isso é imposto por lei. Isso. Né? Não é uma data alusiva porque vamos tirar um mês para comemorar. Não é isso. É imposto por lei. Nos calendários escolares também existe uma imposição, né? Que o negro, ele durante aquele mês de novembro, então deixa tudo para juntar no mês de novembro, faz tudo. Só que não é isso. Né? A gente ainda está bem, bem distante. E a gente também não pode confundir preconceito com racismo. Né? Quando uma pessoa, como você retratou, né? Ela entra em uma loja por ser negra, o primeiro movimento é o preconceito, não é o racismo. Porque o preconceito é algo, uma ideia pré-formulada que você tem em relação a algo. É o que você faz. Você está na rua andando, vê um menino negro, você não sabe quem é aquele menino, você não sabe da origem dele, mas você segura a sua bolsa. Né? Isso é o preconceito, né? Que já está enraizado. Porque está estereotipado que negro é ladrão. E, tipo, daqui que a gente quebre essa máxima, né? Fica mais difícil. E já o racismo não. É quando você afronta mesmo essa pessoa pelas características de pele. Tipo, você é macaco, você começa a adjetivar, né? Ou senão você começa a colocar essa pessoa em um lugar menos privilegiado em virtude da cor de pele. É muita história, né? É muita memória, são muitas situações. E aí você vem assim para a criança que desde a infância tem a sua autopercepção ali destruída, não é verdade? Quais são os desafios para ela mudar esse conceito? Seu cabelo é não sei o quê, seu nariz é não sei o quê, a sua boca é assim, não é? Porque sua pele é isso. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, já que ela trouxe a questão da infância. Eu venho de uma família onde o meu pai era negro, né? Eu digo era porque ele não se faz mais presente aqui no nosso plano, e minha mãe também não se faz mais presente no nosso plano. E minha mãe era branca. Então, não é que eu não tenha tido esse conceito do preconceito, né? Mas, para mim, era difícil não enxergar o branco e não enxergar o preto. Sim. Porque eu vinha dessa junção, né? Eu venho. Porém, a minha história conta também que o meu bisavô era escravo, como a doutora Rafaela falou, né? Então, o meu bisavô era escravo. E eu percebo que dentro de casa, na minha infância, existia o racismo. Existia o racismo. Porque quando a gente fala dessa questão de racismo, não é porque eu estou excluindo o outro, mas eu preciso me acomodar, ter uma disciplina para que eu seja vista e pertencente ao lugar de que os demais fazem parte. Então, Erenita, ela se tornou uma pessoa muito disciplinada, né, muito comedida, porque hoje eu entendo, precisava pertencer. E isso, respondendo ao seu questionamento, me fez ser uma pessoa muito estudiosa,
muito buscadora do conhecimento, porque meu pai sempre dizia: estude para ser uma menina, uma mulher inteligente. E hoje eu entendo que é uma mulher de sucesso. Então, eu tenho muita honra de poder falar sobre a minha história, porque até 2023, né, eu passei 6 anos como presidente da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, aqui em Sergipe. E todo o Brasil me conheceu no que tange acadêmicos da contabilidade. Então, foi uma representatividade muito grande durante esses 6 anos, de 2018 a 2023, né? Onde o movimento do trabalho que eu desenvolvi foi um trabalho que trouxe um impacto muito significativo para o sistema da contabilidade em Sergipe, quiçá Brasil. E isso fez a diferença porque eu me tornei, de certa forma, um modelo dessa nossa raça, né, do empoderamento feminino, onde trouxe essa visibilidade para que outras mulheres também pudessem se espelhar e perceber. Então, assim, o que eu trago aqui é que a gente não precisa entrar na revolta, né, por conta da cor ou por conta das indiferenças, mas o que você pode fazer para que você possa se sentir pertencente, se sentir respeitado, se sentir empoderado. Então, se você me pergunta, você teve algum preconceito, você já foi negligenciada de alguma forma, eu digo que como ser humano, sim. Tá? Porque eu também percebo que algumas pessoas brancas, elas são excluídas, de certa forma. E isso também é o racismo. Sim. Mas nós estamos falando aqui dessa consciência negra e o que eu trago, parafraseando a fala de doutora Rafaela, é que nós precisamos ter consciência, não é da nossa cor, mas da nossa cultura, da nossa raiz, de onde nós viemos, né? Da nossa ancestralidade, porque por trás de nós existem vários outros que vieram antes e que passaram por grandes sofrimentos, no qual o nosso caminho está mais leve. Exatamente, concordo perfeitamente. Tá? Agora, se a gente continua a seguir os passos que eles seguiam, nós não vamos fazer a diferença. Nós vamos ficar nas lamentações. Sim. Nós vamos ficar nos desrespeitos, nos desprezos. Então, sim, é se empoderar, mas se empoderar com respeito, sabendo que todos nós somos seres humanos. Eu sempre penso que a nossa luta não é por justiça. Perfeito. Ela é por igualdade. Perfeito. Exato, perfeito. Porque se for por justiça, o caminho vai se tornar bem mais difícil. Né? Mas a gente não quer justiça, a gente não quer fazer vingar o que aconteceu com os nossos ancestrais. A gente quer que daqui para frente seja um caminho de igualdade para brancos e para negros. Até porque os brancos descendentes, né, que estão hoje na nossa atualidade, eles também sofrem pelo prejuízo que os antepassados deles cometeram aos nossos antepassados. Então, de certa forma, eu como terapeuta percebo a tristeza, sabe? A luta para poder, tipo assim, me perdoe pelo que os meus fizeram com os seus. Eu vejo muitos brancos nesse sentido, né? Ou outras raças, me perdoe pelo que os meus fizeram pelos seus. Então, como Zizi fala, é um momento de nós olharmos com igualdade. E, assim, levantar a cabeça, sabe? Não com arrogância, mas sim, eu posso entrar e sair, que a minha fala sempre foi essa desde criança. Eu entro e saio em qualquer ambiente de forma tranquila, porque eu respeito você para me manter respeitada. Tá, perfeito. E aí, como a consciência negra ela pode colaborar para a gente criar políticas públicas mais inclusivas e aí eu digo justas, porque independente da, assim, a gente não quer justiça, mas a gente precisa da justiça. A gente precisa da justiça, faz parte de tudo, né? Então, eu não posso querer agora vingança, mas eu preciso de que seja justo, de que eu possa chegar de igual para igual. O justo faz parte. O justo faz parte. Então, como é que você ter essa consciência, ela pode lhe ajudar a realmente elaborar projetos que... Então, quando você falou sobre isso agora nesse momento, eu me rememorei sobre a questão lei de cotas, que já foi uma questão muito debatida
inclusive por pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de escola pública, pessoas de escola particulares, porque não entendem, né, o contexto histórico no qual se encontra a lei de cotas, né? É uma lei que ela tenta colocar em pé de igualdade uma coisa que não acontecia no decorrer da história de anos, entende? A Constituição, que é de 88, né? Ela prevê lá que o racismo é crime. Quase 40 anos. Quase 88, né? Quase Que o 40. racismo é crime. E também ela prevê que os desiguais devem ser tratados como iguais na medida das suas desigualdades, né? Está implícito lá na Constituição Federal. Então, isso é de 88, né? E a lei de cotas é algo que veio surgir agora. Né? Algo que está sendo aplicado com mais amplitude agora. Então, é uma política pública que não está aqui para diminuir ninguém. Pelo contrário, está para colocar em pé de igualdade aqueles que não têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades, nunca tiveram. Eu sou um reflexo da lei de cotas. Então, se eu estou aqui hoje, se hoje eu sou advogada, se hoje eu faço parte de uma comissão na OAB, se hoje eu posso defender direitos e obrigações, né? Eu posso ajudar pessoas que não têm condições, porque é discricionário meu. Então, é por conta da questão histórica, né, que houve essa equiparação, essa igualdade hoje. E por conta disso, eu tive essa oportunidade de ser inserida na educação superior, entende? Isso não era visável para mim. Então, hoje eu estou aqui e eu sou um reflexo disso, dessa política pública, dessa consciência, né, negra. E, além disso, né, também tem outras questões muito importantes, por exemplo, como o Zizi estava comentando, né, fazendo um adendo ao que ela falou sobre a questão da obrigação, né, das instituições de ensino. Existem leis que obrigam as instituições de ensino a ensinarem sobre a cultura afro-brasileira. E mais da metade das instituições de ensino não aplicam fielmente esse ensino, entendeu? Há uma relutância ainda. A gente está em 2024 e, por mais que a gente tente não notar, o racismo ele está embutido, né? O racismo é estrutural, né? Ele é sistêmico. A gente vê isso no Poder Judiciário, com relação à raça, cor, etnia. Por exemplo, o STF é um exemplo disso, né? A Constituição é de 88, o STF está aí, e só teve 3 ministros no STF negros, que foram negros. E o último foi Joaquim Barbosa. Então, assim, a gente vê um reflexo nisso no Poder Judiciário, a gente vê um reflexo nisso na música, na arte. Então, assim, o racismo está embutido, né, na estrutura da sociedade, e a gente não pode fechar os olhos para isso. No reflexo, onde 54% da população é negra. E a gente não ter essa representatividade, né, no complicado. É muito... E o Brasil, ele se considera um país miscigenado, mas ele renega por muito a sua ancestralidade afro-brasileira. Entende? Ele fixa mais, até o estudo no ensino público, por exemplo, né? A questão da Europa. Europa. Quem colonizou o Brasil? Os europeus. E a nossa descendência africana que nós temos está enraizado. O Brasil é um país miscigenado, não existe brancos, e especialmente brancos, né? É um país miscigenado. E mesmo assim, mesmo sendo um país miscigenado, ele por muito renega ainda a nossa ancestralidade. Em 2020, foram registrados 675 ações de injúria racial no Brasil. Creio que deveria ter mais do que isso, umas 3 vezes mais. Porque nem todos chegam a fazer a denúncia, né? Em 2023, já foram 4.798 casos. Vem crescendo. Só que desses, 4.049 na Bahia. É um dado interessante. É um dado de extrema relevância. E aí você vê qual é o papel da educação na formação da identidade negra, da educação. Porque você estava falando aí que as escolas estão meio que lavando suas mãos, né, vagarosamente, para não tratar desse assunto de forma tão contundente. Qual o papel da educação aí? Que vocês podem me falar sobre isso? E os desafios, né, que são enfrentados nessa educação antirracista? Quando você cita aí Salvador, Bahia, né? Bahia como um todo, a gente entende que aquele povo baiano, né, tem muito do sangue africano, né?
E também o processo de educação lá, ele é bem mais forte. Então, quando há qualquer sinal de racismo, há grito. É uma realidade de lá. Talvez ainda aqui, né, do lado, né, Sergipe, a gente ainda não tenha essa manifestação de forma tão incisiva. Né? Se alguém foi racista comigo, eu não tenho a iniciativa de chegar, eu vou na delegacia, porque isso é crime, né? E eu vejo sempre vídeos de gente de lá da Bahia, né? Qualquer sinal no supermercado. Né? Teve até uma blogueira muito reconhecida lá em um grupo musical que ela é negra, ela tem um cabelo bem afro, bem bonito, assim. E aí ela estava numa fila e uma pessoa disse, no atendimento público, chamou ela de cabelo de macaco. E aí, você imagine o problema que essa pessoa topou. Porque ela se manifestou. Todas as pessoas que estavam do lado que era negra. Tipo, não foi um grito só. Foi um grito coletivo. Todo mundo se imbuiu. Ganhou repercussão local, né? E ganhou projeção nacional. Mas isso vem de um processo de educação, de entender que você é negro, que não há distinção, né? E lá a gente entende assim, essa distinção, ela existe na prática, mas na teoria, né? Na prática não tem, né? Tipo assim, mas lá você é mais instruído. Então, eu acredito que esse número seja tão assertivo lá, esteja tão crescente em virtude do posicionamento do povo. Exato. Né? E essa realidade, ela só vai ser mudada a nível Brasil a partir do momento que a educação for de forma mais efetiva. Porque o único que pode mudar essa realidade é a educação. É você entender desde o colégio, desde berço, desde casa, né? Através do discurso dos seus pais, o que é de fato racismo, preconceito, né? O que é ter uma consciência negra. Eu não fui criada nenhuma de consciência negra. Eu não fui. Tipo, o cabelo era feio, o cabelo era ruim, né? E, tipo, é ruim, seu cabelo é ruim. Tipo, meu cabelo nunca foi crespo. E são frases que ficam, e é muito forte, né? À medida que a gente se entende como ser humano, como negro, né? Como uma pessoa que tem um espaço na sociedade, a gente sempre... Isso vai mexer diretamente na nossa autoestima. E a gente vai se ver em um ponto. Ela tem cabelo liso, eu não tenho, né? Do lá você já sente, como você mesmo trouxe pra gente. Quando Zizi traz isso, me remete logo, rapidamente, à questão da educação. De onde vem a educação? Do lar, do primeiro berço. Né? E isso vai muito intrinsecamente no quesito dos valores e das crenças. Exatamente. Naquilo que você acredita ser sua verdade. Então, eu concordo com o que vocês estão trazendo, mas eu trago também um novo olhar sobre isso. Como é que essa educação está sendo dada hoje para as crianças? Através da internet. Através das blogueiras, né? Das danças, dessas músicas que desvirtuam a moralidade do ser humano. Sim. E isso independe de ser negro ou branco, mas que, uma vez que não se importa com aquilo que está ouvindo e que está alimentando a sua consciência, você, em qualquer lugar, você pode ser também julgado, né, ou discriminado de tal forma, porque você está envolvido naquele núcleo de ações, né, e de ilimitações, de questões que vão lhe prejudicar. Sim. Então, assim, é de responsabilidade primordial dos pais que colocam filhos no mundo saber educar, para depois cobrar da escola, né? Porque a escola é uma continuidade. Imagine se você tem um filho ou 2 filhos, que é hoje, né, o que a maioria das famílias conseguem construir, 1 filho, 2 filhos. Você tem dificuldade de educar? Imagine uma professora com 15, 20 alunos numa sala de aula. 30, 40. Né? Então, imagine isso. Então, assim, os pais são as primeiras pessoas responsáveis. O que é que seus filhos estão ouvindo, o que é que seus filhos estão assistindo, com quem eles estão aprendendo. A gente vê aí nas redes sociais crianças de 2, 3 anos já sendo pessoas públicas, influentes, né? Então, até que nível isso é interessante? Mas nós vemos também crianças negras
onde as mães e os pais alimentam esse empoderamento. Sim. Sabe? E era... Enraize na sua consciência o que você é e se respeite. Então, esse é o tipo de educação que a gente deve preservar. Isso. Eu vim de um lar também que nem roupa branca se usava. Porque tinha, né, toda essa questão de estrutura de que para que você vai usar o branco? E aí era preconceito religioso e preconceito, né, racial. Vivia isso. Demorou muito para eu conseguir botar uma blusa branca. Aqui é um ato de resistência, praticamente, não é? Demorou muito. Interessante, né? E aí, agora, estamos quase partindo para o fim do programa, e que passa muito rápido sempre, mas a gente quer falar sobre o empoderamento com a questão patrimonial e financeira da população negra. Eu acho a coisa mais linda quando eu vejo um negro bem-sucedido, bem colocado. Não é? É porque é como se fosse assim, sabe? Que bom. Você conseguiu. Você conseguiu. Porque é remando contra a maré, não é? É remando, né? Você passar por todas as situações de escola pública, que eu tenho até um parênteses para dizer. O ambiente de escola pública, ele não é o mesmo do que eu estudei, né? Sim. Anos atrás. Hoje, o Estado já tem investido, eu vejo, pelo menos lá onde a gente mora, colégios bons, estruturados, entendeu? Eu vejo, sim. Mas, na minha época, não era assim, né? Não era assim, colégio público. E você vê um negro da minha faixa etária que venceu, que é muito gostoso. Então, como é que essa consciência negra ela pode ajudar nesse negro ter empoderamento financeiro, entendeu? Perpassa pela educação, perpassa pela família, mas vamos falar mais um pouco. Sobre a questão do patrimônio, né? Eu acho que o que você colocou está perfeito, né? Sobre a questão da colocação patrimonial, né? Eu também acho perfeito, e eu queria abrir aqui um leque para a questão a importância da representatividade na mídia, dos negros bem-sucedidos, né? A gente tem aí a representatividade de negros brasileiros muito bem-sucedidos, naquele nível que quando você olha, você fica admirado, que você se sente reconhecido, né? Você se reconhece no outro. Quando você vê uma pessoa negra da sua cor lá, naquela posição, né? Naquele empoderamento feminino e uma Thaís Araújo, né? Quando você vê... Exatamente. Né? Isa, eu amo ela. E eu amo também... Eu sempre eu gosto muito de assistir séries com as protagonistas negras, mulheres negras, de empoderamento. Principalmente séries que são advogadas, né, geralmente, e que principalmente... eu fui pesquisar depois o porquê que aquelas determinadas séries ali, elas têm mulheres negras como protagonista, né? Tem aquele empoderamento feminino da mulher negra mesmo. A série deixa isso bem claro, né? Durante o decorrer dos episódios. E quando eu fui pesquisar mais profundamente, eu vi que a diretora executiva, ela era negra. Ela é negra. E ela tem isso com ela, né? E aí... Tá embutido, né, dentro das séries o pensamento dela com relação à cultura negra. Então, eu acho que a mídia ajuda muito. Não é à toa que a mídia é o quarto poder, né? Chamamos de o quarto poder. Por quê? Porque a representatividade na mídia da mulher negra, do homem negro, bem-sucedido, né? Aquela representatividade em séries que a gente antes não tinha, né? E hoje é muito presente, é muito importante. E isso... é algo que alguns anos... Aumenta a autoestima, Aumenta a autoestima, você se sente mais confiante, você, nossa, eu consigo, consigo chegar lá, entendeu? E é algo que, para mim, não tem preço, né? Eu acho que a gente tem que aprender a se apropriar do destemor, sabe? Meu filho, ele se formou ele é cineasta, né? E fez mestrado, você falando de cinema, eu lembrei. Ele é cineasta e ele fez um mestrado em educação, na comunicação. E a tese de mestrado dele foi os negros por trás das máscaras de super-heróis. Eu achei, assim, sensacional, né? Me emocionei muito assistindo a tese dele, porque os heróis, eles estão ali de máscara e a gente não sabe qual é a cor
né? Sim, E aí ele trouxe os negros por trás das máscaras dos super-heróis. Então, quando eu digo que a gente tem que se empoderar do destemor, para entrar nesse empoderamento e também ter, né, esse retorno, essa estabilidade financeira, é você encontrar o que lhe dói e você se apropriar disso para você ser voz. Sim. Mas se você tem medo de você usar esse microfone, você tem medo de falar, você tem medo de explanar, né, com respeito, com educação, aquela sua ferida, aquela sua dor, você perde a oportunidade de entrar nesse quesito de empoderamento. Então, mais uma vez eu digo, empoderamento não é você se revoltar contra o outro ou entrar na ferida do sofrimento e se revoltar com o que seus ancestrais passaram. Sim. Mas sim, o que é que eu tenho hoje? Que meu caminho está mais leve, mais fácil, né, dos que vieram antes, e o que eu posso fazer de diferente para honrar aqueles que vieram antes e hoje ser essa grande representatividade. Então, hoje eu vejo meus filhos fazendo coisas que eu não fiz, porque eu não tinha o destemor que eles têm hoje, e eu sei que eles têm isso porque eu facilitei o caminho. Então, eu acredito que é isso. E a gente poder enxergar o que nós podemos fazer e o que não conseguimos fazer, facilitar o caminho daqueles que nos cercam. Sejam filhos, sejam colegas de trabalho, como professora, sejam alunos. Enfim, é a gente abrir, né, os olhos e ter voz para poder falar sem medo. Ok. Resiliência. Resiliência. Eu queria que vocês falassem. A resiliência vai ser o último tópico da gente. Resiliência. Resiliência, quando me fala sobre a questão de resiliência no negro, eu só me visualizo em Dandara. Porque ela era esposa, mulher, negra, e ela assumiu o quilombo junto com ele. Então, a própria história de Zumbi, de Dandara, é resiliência pura. E até hoje reflete, para você ver como a história é importante. Sim. De relembrar, de rememorar. E saber a história, né? Saber seu passado para mudar o futuro. Para que a gente não possa esquecer, porque tem muito como... Puxando para a educação, né? Se não for incluído esse tipo de contexto histórico, como é que os alunos vão ter consciência de que isso existiu, né? Que existem heróis realmente reais, que viveram, né? E realmente existiram e foram presentes na nossa vida e se refletem hoje na nossa vida até hoje, Sim. né? Então, resiliência... O negro é resiliente, sempre foi, né? Desde a época da escravatura. Então, assim... Resiliência, para mim, se resume a ele, né? E eu acho que cada mulher, cada homem negro, nós somos resilientes por natureza. Eu acho que por essa ancestralidade, acho que a gente herdou isso. Essa força. Essa força herdou porque é um leão de cada dia. É um leão de cada dia. E eu queria abrir um ponto aqui que ela estava mencionando sobre a questão dos heróis, a questão da educação, juntando tudo de uma forma. Por exemplo, educação, né, sobre o racismo na Europa, como é implementada, né? A gente vê hoje que vários jogadores sofrem com racismo, Sim. entende? Na Europa, enfim, famosos que têm condições financeiras. E a Europa é um país que a gente entende ser assim como pessoas educadas, né? Pessoas que têm instrução, entende? Assim como nós. Mas, mesmo assim, o racismo está enraizado. Então, é uma questão de educação, é uma questão histórica, é uma questão que a gente não pode deixar... É uma questão social, cultural. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar passar. Entende? Então, a resiliência, eu acho que está presente nisso tudo, juntando tudo isso, de certa forma. Juntando tudo isso. Vocês têm mais alguma coisa que queiram contribuir? Quando você me fala de Zumbi, eu sempre lembro que a gente verdadeiramente não sabe nem o nome dele, né? E a gente não sabe se realmente o nome dele é Zumbi, porque a imagem que a gente tem dele é a imagem da Europa. A gente não sabe, de fato, se ele era zumbi, se ali é um título que ele tinha, um né? apelido. Mas eu sei que quando ele se juntou com os 20 mil que moravam naquele quilombo, eles foram a resistência. Eles foram a resiliência. Isso. E aí, por causa da opressão deles, da pressão, literalmente, eles conseguiram, né? Eu ouvi minha vida toda assim, você tem que dar sorte que Princesa Isabel libertou. Você tem que agradecer porque Princesa Isabel libertou. E aí eu penso que ela não libertou porque era boa.
Ela libertou porque ela foi pressionada por Isso. Zumbi e todo o seu grupo, e também pela Inglaterra, que a gente não pode esquecer que a Inglaterra com teve um papel certeza. vital Foi uma questão nisso, política, foi uma totalmente. questão política, e aí gerou aquele ato de tão livres, né? Mas quando eles se libertaram, não deram Nenhuma condição. Exato, de- Exato, para educação, essa liberdade, saúde, né? E aí direitos o negro iguais. começou. E a gente também não acaba 300 anos de escravidão em 3 décadas. Né? Exatamente. Isso é um peso que a gente vai carregar por muitos anos, mas a gente já está bem à frente, né? E com muita resiliência e resistência, a gente pode, daqui a alguns anos, ver nossos filhos, os nossos netos vivendo outra realidade aqui dentro do Brasil. É verdade. Para mim, resiliência é você seguir firme, mas com todo esse contexto que nós trabalhamos aqui hoje, né, nesta tarde, olhar para a nossa história, né, de todos esses antepassados e se apropriar disso de fato. Nós falamos um pouco aqui sobre questões de cabelo e hoje eu tenho esse cabelo Belíssimo, aqui, por sinal. mas eu passei 12 anos com meu cabelo liso, porque eu precisava me sentir Se aceitar. bem. Não era era ser aceita. Não era me aceitar, era ser aceita, né? Era ser aceita. E eu lembro que no sistema onde eu trabalhava, da contabilidade, as mulheres eram de cabelo liso, então, enfim, era moda, né? Mas eu só consegui voltar a isso aqui quando eu fui me apropriando dessa consciência negra. Sim. Acredito. Tá? Então, eu fiz uma transição em 2019, 2022, minha mãe faleceu, e aí eu trouxe essas luzes e realmente aceitei. Então, assim, resiliência é você aceitar o que é. Sim. Resiliência é você aceitar a sua cor. Resiliência é você aceitar a sua história. Resiliência é você aceitar seus pais como foram, a história deles como foram e a sua história como é, mas que você pode fazer diferente. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui final para todos. Muito obrigada a todos que assistiram esse podcast, que estão assistindo, e a gente traz mais alguns dados. Mais da metade dos brasileiros, eles já presenciaram alguma cena de racismo. 81% dos entrevistados em um relatório sobre percepções sobre o racismo no Brasil consideram que o Brasil é um país racista. 74% da população brasileira é a favor de cotas nas universidades. Isso já é maravilhoso, não é? Concurso público, empregos e em empresas privadas. E a Lei 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio. No entanto, apenas 46% dos brasileiros afirmaram ter aprendido alguma coisa desse conteúdo em sala de aula. Nós desejamos que o dia 20 de novembro não seja apenas um dia, que todos os dias sejam um dia de luta, de mudança, de resistência, resiliência para a construção de um país melhor. Muito obrigado por estar conosco. Aqui o podcast terapêutico não lhe pede nada. Curta, comente, compartilha, porque a gente não pede nada, entrega tanto, não é verdade? Então, até o próximo programa. Muito obrigada.